Enquanto o mundo recalibra alianças, reposiciona cadeias e fecha acordos, o Brasil troca a diplomacia institucional por uma diplomacia de WhatsApp. O cronômetro corre e o que se vê é improviso, vaidade ideológica e um teatro de declarações desconectadas. Em vez de fortalecer pontes com os Estados Unidos, nosso maior investidor e segundo maior parceiro comercial, o líder do governo no Senado liga para George Bush. Sim, o ex-presidente aposentado sem qualquer influência sobre Trump. Enquanto isso, Celso Amorim, principal conselheiro internacional de Lula, compara os Estados Unidos à antiga União Soviética, em plena guerra comercial. A pergunta que fica é: isso é estratégia diplomática ou incapacidade de colocar os interesses do país acima da ideologia? Como se não bastasse, o próprio presidente trata os minerais críticos, talvez a pauta mais estratégica do século, com deboche. Diz que nem sabia o que era um mineral crítico e ainda fez piada, dizendo que ele que é crítico, transformando uma janela geopolítica em um espetáculo de desinformação. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, mas continua tratando isso como piada e não como política de Estado. Comigo aqui no nosso painel, Bruno Musa, economista e sócio da Aquavero. Bem-vindo, Bruno, sempre muito bom tê-lo com a gente. Sérgio Vale também, economista-chefe da MB Associados, e Roberto Dumas, mestre em economia. Para a gente começar essa nossa conversa, eu queria até abrir aqui com o Musa, trazendo essa questão aqui para a gente, Bruno. Há quem diga que esse governo é um governo do gerúndio, né? Estamos negociando, estamos dialogando, estamos construindo ali um plano. Só que a gente vê que esse relógio está correndo e o mercado cobra ali, né? Algo que o tarifaço já tem aí, essa data para começar, e cobra aí, de fato, uma solução. O governo, na sua visão, ele ainda vai conseguir aí, de repente, mudar esse tempo verbal? Ou nós vamos seguir aí conjugando essa crise no futuro do pretérito? Boa pergunta. Bom, eu acredito o seguinte, Paula, a gente precisa entender, você fez a abertura, que eu concordo muito, falando sobre o governo colocar a ideologia por em cima dos interesses do país como um todo. Só que, infelizmente, a linguagem, a gente discutiu já aqui em outras ocasiões, quando ele vem a público, o governo Lula, e fala o petróleo é nosso, o Estado somos nós, há uma figura de linguagem envolvida ali. O Estado são eles, os poucos burocratas que comandam o Estado. Nós simplesmente somos obrigados a obedecer porque eles detêm o monopólio da violência. Se nós não exercemos essa obediência, as consequências são duras. Então, o petróleo é nosso é relativo. Eu diria que é mais dos funcionários da Petrobras, que ganham os royalties e etc., do que efetivamente a terra é nossa, terras raras são nossas, enfim, eu sou um pouco crítico com relação a isso. E quando você fala da ideologia por em cima, a gente precisa entender qual é a ideologia desse governo. E eu acho que ele sempre deixou claro. Hoje que a gente está aqui só entre economistas, eu não sei se vocês concordam comigo, eu gosto muito de estudar os ciclos econômicos. E os ciclos econômicos, eles têm uma duração. Ou seja, mesmo que você estimule a economia no curto prazo, através do endividamento, injeção de dinheiro na economia através do crédito subsidiado, você tem um curto prazo ali de bonança econômica. A própria Rússia é um caso desse. A gente viu agora a Elvira Nabiullina, que é a presidente do Banco Central de lá, falando que eles estão à beira de uma recessão, né? O próprio Maxim Rushnikov, se não me engano, que é o ministro da fazenda deles, o Haddad de lá, falando que a economia está à beira de um colapso, porque 40% dos gastos é composto para destinado para gastos militares. Isso estimulou a economia, que cresceu em 2022, 2023, 2024, mas agora está com problemas sérios. Então o que eu quero dizer, no curto prazo você estimula, mas o médio e longo prazo chega. E se nós olharmos desse século, nós estamos governados a 73% do século está governado pelo PT. 73% do século. Ou seja, isso significa que é uma ampla maioria. E a ideologia está, desde lá de trás, determinando as pautas econômicas. Só que a consequência chegou. Segundo os cálculos do próprio FMI, que é a metodologia diferente do Banco Central do Brasil, a dívida pública do Brasil frente ao PIB já está em 90% na metodologia do FMI. Ou seja, nós estamos já entre as 15 maiores economias endividadas do mundo. Só que a gente emite o real, que a demanda por real, se você tem um altíssimo endividamento, ela cai. Moeda com baixa demanda e maior oferta, inflação, não tem jeito.
Então, tudo isso significa que a ideologia está muito clara por em cima dos interesses desse pequeno grupo que comanda o Estado, como eu falei. E aí a gente volta. Tem um pouco de curiosidade para entender a ideologia de quem está lá. Eles sempre deixaram claro, desde os anos 80, dos anos 90, quando assumiram o governo, e agora que eles estão, e na minha opinião, controlando e sequestrando as instituições públicas por completo. A pergunta, e já passo a bola para não monopolizar, é o que eles querem com isso? Será que é o mesmo que nós queremos como um país desenvolvido? Eu acredito que não. Sérgio, eu queria que você trouxesse a sua análise, a sua leitura. Qual o impacto que você vê prático, econômico, até mesmo institucional, né, dessa política externa nesse momento atual de crise? E até quando a gente vê ali o principal conselheiro internacional do presidente, o Celso Amorim, comparando os Estados Unidos com a União Soviética, isso repele capital? Isso pode prejudicar até mesmo as negociações? Paulo, assim, todo esse conjunto que a gente está vendo agora é bastante negativo sob qualquer ótica, né? Tudo que a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos, o encaminhamento do que o Trump está fazendo em relação à questão tarifária, na verdade, todo o encaminhamento econômico está sendo levado lá em relação à questão fiscal. Eu não consigo ver do que o Trump fez até agora nenhuma medida que eu possa considerar positiva. Aqui do nosso lado, a gente está vivendo há 2 anos uma tragédia fiscal já anunciada lá atrás, que a gente também, de certa forma, está pagando o preço agora e que vai ter que levar alguma solução de qualquer maneira em 2027. Então a gente tem um cenário que lá fora está com dificuldades de entendimento do cenário econômico que precisa ser feito, especialmente na própria economia americana por parte do Trump. E aqui a gente está passando por essa dificuldade, concordo com o Musa, a gente está vivendo essa tragédia fiscal há bastante tempo, só que a gente está chegando no ponto que a gente vai ter que solucionar. O mundo, com toda a dificuldade que está vivendo, por mais que tenha dívida pública elevada no mundo afora, as taxas de juros todas estão subindo, a gente está num cenário que, no nosso caso, a dívida é alta, a taxa de juros é elevada, o déficit é elevado, e cada vez mais que a gente atrasa esse processo, a gente precisa de um superávit primário cada vez maior para estabilizar uma dívida que já é muito elevada. Uma dinâmica explosiva. Então, a gente está num cenário que o mercado está num compasso de espera, está meio que aceitando tudo que vem de qualquer maneira, porque falta 1 ano e meio para ter um cenário eleitoral que a gente precisa ver o que vai acontecer. Eu olho 27 como um ano que a gente vai ter que ou a gente quebra de novo, como foi 15, 16. Eu acho que não naquela intensidade, mas entra num cenário complicado. E a inflação faz o seu ajuste, né? A economia, a gente entra numa recessão, entra num cenário complicado. Então, eu acho assim, 27 a gente vai ter que chegar e arrumar a casa do ponto de vista fiscal. Essa questão toda que a gente está vivendo agora, infelizmente dramática, tarifária, acho que não vai ter uma boa solução de qualquer maneira, né? O Trump não está dando boas soluções para o mundo. A hora que um país como os Estados Unidos, que abriu ao longo de décadas um caminho de diminuir tarifa e se colocar como um grande propositor de abertura comercial, de repente faz essa coisa controversa que está acontecendo esse ano, na verdade desde o seu primeiro mandato, você entra num cenário que é um choque para o mundo inteiro. Não há o que fazer em relação a isso. Agora, o que a gente precisa, como sempre, como foi o caso de 2008, quando a gente teve a crise internacional, a gente foi pego no contrapé, mas a gente estava bem. A gente conseguiu sair relativamente bem. A gente é pego agora no contrapé internacional, no momento que a inflação ainda está elevada, a gente está num cenário fiscal complicado, a gente fica com poucas opções de saída. E aí os artifícios de fala, de contestação, de comparar com a União Soviética, essas coisas no final acabam não ajudando. Você coloca ruídos muito maiores numa situação econômica nossa que está frágil e que na verdade complica mais a situação. Então assim, eu espero, passado toda essa loucura que a gente está vivendo agora, eu estou curioso para 27 para a gente conseguir melhorar essa questão fiscal, que é o que a gente mais precisa hoje. Ô Dumas, até quero que você traz também a sua leitura sobre essa questão mais institucional ali, né? O governo, paralelo, né, a essa grande discussão, também anunciou ali um plano de contingência, né? Tem falado ali muito nesse plano para tentar ali socorrer os setores mais atingidos. Mas o que a gente tem até agora seja ali, talvez, né, um plano mais de PDF, né? Não tem nada muito claro ainda, um PowerPoint ali nesse sentido. A falta do pragmatismo, a gente vê isso muito claro ali, que acaba sobrando no discurso, né? Essa falta de pragmatismo. Dá para levar a sério uma estratégia que até agora, então, de fato, ainda não saiu do papel, enquanto essa tarifa já está carimbada, lembrando que a gente tem aí poucos dias até o início dessa tarifa, né? Começar a ser vigente. Paulo, a gente não tem mais praticamente prazo nenhum. Acabou, não vai ter negociação. Se tiver uma negociação no sentido de expandir um pouco o prazo, já vamos dar graças a Deus. Veja, vocês foram para lá, Donald Trump não quer receber os congressistas, tanto do lado democratas quanto do lado republicanos,
já falaram, olha, a parte de interlocução é com Donald Trump. Então não vai ter negociação nenhuma. Aliás, não tem nem tempo hábil para isso. Não tem nem tempo hábil. Diga-se de passagem, o Brasil ficou em berços esplêndidos. Porque quando ele foi anunciado 10% de tarifa, ele falou, olha, tudo bem, mas todo mundo saiu para negociar. Agora que nós tomamos 50%, estamos tentando sair atrás do problema. E fazer a vida já é difícil com amigos. Com inimigos fica mais complicado ainda. Essa verve de Lula, que ele está muito mais pelo lado pensando em 2026 do que pensando na política externa, e muita gente acaba falando, então você vai defender os Estados Unidos? Não, eu vou defender o Irã, eu vou defender a Rússia, eu vou defender a China, eu vou defender os BRICS, eu vou defender a desdolarização. É isso que a gente vai defender. Em relação a esse pacote, eventualmente, eu tenho um certo receio que, primeiro, as contas públicas já estão, não vamos dizer nem que somos nós que estamos falando. O ministro do Planejamento falou, 2027 teremos uma crise. Se não me falha a memória, falou uma crise, ou teremos um grande problema. Que não tem mais dinheiro no não tem mais dinheiro, já gastou gasto discricionário, 90, 95. Por exemplo, se o governo está falando um negócio desse, aí eu vou soltar mais um plano para ajudar, e o meu receio é esse plano para ajudar pode se transformar num plano perene. Falou, olha, depois que a tarifa caiu, vamos manter isso daí. Tipo Perse. Tipo Perse. Não há nada mais... Tipo CPMF. Não há nada mais permanente que o imposto temporário. Exato. E tem uma coisa que o conhecidíssimo Roberto Gianetti falou, ao invés de você dar dinheiro, existe uma possibilidade aqui de você usar o que a gente chama ACC, adiantamento sobre contratos de câmbio, ou seja, no curto prazo, não no longo prazo. Porque muita gente já tomou dinheiro emprestado como capital de giro, isso daqui, não tem como pagar em 3, 4, 5, 6 meses. Então, como foi feito lá na época do Covid, falar com o Haddad, falou, olha, Haddad, você que tanto achava que deveria usar reservas internacionais, usa um pouco dessas reservas internacionais para dar para os bancos, para eles aumentarem o prazo do ACC, para ver pelo menos até que ponto nós podemos negociar. Então eu acho que, ao invés de estarmos pensando em negociar, já estamos pensando, olha, cartas dadas, não tem mais o que fazer, vamos tentar agora apagar o fogo com o capacho. Puxa vida, todo mundo já negociou, grande parte dos países aí. União Europeia negociou, China vai provavelmente estender mais 60 a 90 dias, Índia está no prazo para negociar, Reino Unido negociou, Indonésia negociou, Vietnã renegociou, Filipinas já negociou, e nós ficamos naquela coisa de ainda atacar o próximo. Gente, agora chegou num ponto de que o prazo se exauriu. E o prazo se exauriu, e eles têm tanta certeza, isso é coisa de vestibular de psicologia, hein? Quem é vestibulando de psicologia já percebe. Eu tenho um plano para o tarifaço. Puxa, então você não tem um plano para negociar. Você já assumiu que perdeu. Desde o começo. Você está negociando um plano para ajudar aqueles que vão perder. Então você não está confiando em si próprio. É isso que eu estou entendendo? Essa questão até do plano em si, né? Isso abre possibilidade até da gente ver essa política fiscal até mais expansionista, já que é uma dor grande. Vocês falaram muito ali sobre o aumento ali da dívida. A gente é um ano, né? Ano que vem, principalmente, o Sérgio pontuou muito bem, é um ano pré-eleitoral. O presidente, né, o governo, isso, pode utilizar deste waiver ou talvez dessa questão mais emergencial para colocar ali mais estímulos na economia. Você vê assim, Sérgio? Olha, ano que vem, apesar de ser ano eleitoral, a gente saber que ano eleitoral, em geral, o governo faz mais gasto público, a gente sabe que tem certos limites por conta do arcabouço que a gente não vai conseguir fazer um crescimento forte de gasto no ano que vem. O governo tem essa liberdade para fazer essa expansão. Então, ele precisa fazer de outra forma. Ele fez a expansão do gasto como era possível de fazer nos 2 primeiros anos. A gente viu a explosão pela PEC da transição, tudo que foi sendo desmontado da estrutura fiscal, da regra do teto que existia anteriormente, o novo arcabouço fiscal muito mal desenhado.
Agora a gente chega nesse momento, desde o ano passado, o pacote fiscal não conseguiu andar, chegou a questão do IOF, agora a gente teve que voltar atrás, o governo está amarrado. Não tem muito espaço para você fazer grandes manobras fiscais ano que vem. Então ele precisa ir pelas bordas. Uma das bordas, a gente viu desde o início do ano, foram as políticas microeconômicas. Crédito consignado, pé de meia, BNDES, foi dando isenção de imposto de renda. Tudo isso que é política microeconômica que vai por fora, mas que é vistoso do ponto de vista de propaganda. Isso vai ser, obviamente, muito bem utilizado no ano que vem. Né? E aí, o que o governo provavelmente vai fazer nessa questão do contingenciamento? O Haddad já soltou o tal do crédito extraordinário, que sempre quando acontecem essas coisas, você vem, saca um crédito extraordinário para tentar resolver a questão. Então, a gente vai ter, muito provavelmente, ao longo desse segundo semestre, esse crédito extraordinário, vai ser um gasto adicional. Não está muito claro até onde isso vai, e se eventualmente a gente entra nesse crédito extraordinário também em 26, mas o fato é que o governo vai ter que fazer esse acompanhamento pela borda, digamos assim. Fazer grande expansão de gasto ou tentar fazer alguma manipulação tributária no ano que vem está mais difícil. Ele vai ter que fazer pela borda pela questão microeconômica. Mas também aqui tem limite, porque a gente já viu o Congresso com uma insatisfação de avançar nessa pauta, não quer aprovar cada vez mais essas medidas para o ano que vem. Eu acho que a gente está numa situação que, no máximo que dá para fazer isso, você coloca algum crédito extraordinário, o governo não vai ter grande espaço ano que vem para fazer manobras fiscais para tentar a sua própria reeleição. Eu concordo com o Sérgio, eu só vou fazer aqui o advogado do diabo, porque segundo o próprio cálculos do IFE, Instituto Fiscal Independente do Senado, o governo já gastou por volta de 320 bi fora do orçamento com esses subterfúgios, criação de fundo privado, que até hoje eu não sei porque chama fundo privado, porque são fundos públicos, né? Abastecidos com dinheiro público para pagar auxílio gás, pé de meia, né? Os créditos extraordinários, Rio Grande do Sul e etc. Sempre tem uma justificativa para gastar por fora do arcabouço, que ele já é muito mal desenhado, como o Sérgio muito bem falou e eu concordo 100% com ele. Agora abre um ponto que me chama a atenção, que eu não vi ainda em determinados comentários, seria até interessante depois ouvir o ponto de vocês. Na minha opinião, o governo abriu um precedente muito perigoso, ou melhor, o judiciário abriu um precedente muito perigoso quando ele interferiu na pauta econômica do IOF. Então ele falou, olha, pode aumentar o IOF, todo mundo conhece essa história. A depender da ideologia por em cima dos interesses, por que é que o governo não pode deixar o legislativo de lado, através de uma canetada do judiciário, como aconteceu, e falar, tá bom, vamos mudar a meta de inflação. Vamos subir o IOF para controle de capital. Não estou dizendo que vai acontecer. Eu já... Estou dizendo que vai. Mas assim, vamos destruir o tripé econômico. Um dos pés do tripé econômico já foi, que é a geração, a produção do déficit. Já foi. A gente tem o câmbio flutuante e a meta de inflação. Se uma canetada permite que o legislador não tenha mais autonomia sobre determinadas pautas, me abre um certo receio, onde pode ter uma facilidade para falar, gaste o que quiser, porque nós estamos em ano pré-eleitoral. De novo, não estou dizendo que isso irá acontecer. Mas é um risco. Você vê assim? Essa careta que eu fiz não foi para você. Eu entendi. Foi pelo que você falou, mudar a meta de inflação. Foi exatamente o que aconteceu na Argentina na época de Maurício Macri. Ele mudou a meta da inflação, teve um ataque especulativo, teve que tomar 50 bilhões de dólares do FMI. Veja... Sem ajuste fiscal. Sem ajuste fiscal. Se você não concordar com a meta de inflação de 3%, que fosse definida 4% antes de ser. Agora, mudar... Vamos pensar, nós somos agentes porque você não está conseguindo atingir. Nós somos agentes econômicos racionais. Se eu estou fazendo o meu business plan, eu vejo que a meta de inflação não é 3%, é 4,5%, que, aliás, diga-se de passagem, talvez não seja a meta, mas o Banco Central, como é todo mundo, o governo, não o Banco Central, mas o governo já está falando, estamos dentro da meta. Veja, eu não quero atingir o teto da meta, eu quero atingir a meta. Porque se eu atingir o teto da meta, no meu business plan, eu já coloco uma reajuste de preço do teto da meta. E se o teto da meta, qualquer coisa aí, já vai para cima do teto da meta e eu mudo a meta. Olha só que bagunça que virou. Ou seja, viramos naquela história da Dilma de se não tem a meta, dobra a meta. Nem pensar em mudar a meta. Se a meta foi decidida errada pelo Conselho Monetário Nacional, que aliás é bom avisar também aqueles vendedores de miçanga da Paulista, que fica batendo todo mundo toda hora no Banco Central, quem definiu a meta de inflação foi o Conselho Monetário Nacional. Haddad, Tebet e o Banco Central.
Então foi o executivo que definiu a meta da inflação. Não vamos colocar como Nosferatu o Banco Central. O Banco Central ele é autônomo. Ele define a taxa de juros. Mas quem definiu a meta da inflação foi o próprio governo. Ora, se ele quiser mudar, ele tem que entender uma coisa, chegando no economês chato aqui, quem é que tem a maior propensão marginal a consumir, que é o mais pobre. Voltamos, fazendo uma análise aqui 2015 e 2016, vamos dar o que aconteceu, não vou citar o nome, que está todo mundo sendo preso hoje em dia, né? Mas vamos citar o que o presidente do Banco Central fez, deixou a meta da inflação para lá, baixou a taxa de juros, o consumo despencou e o PIB caiu 3,5%, 3,6%. Então eu acho um absurdo, às vezes, alguém chegar e falar vamos mudar a meta para poder baixar a taxa de juros e deixar a população comer mais. Gente, isso é capítulo 1 de livro Macroeconomia Sem Mestre. Você quer complementar alguma coisa? Você acha que a gente precisa ir para o intervalo? Eu acho que essa questão da meta de inflação, eu acho ainda bem, não vai ser mudada por agora, pelo menos. Eu acho que assim, nesse próximo ano e meio, essa questão não entra muito em discussão. Eu acho que ela vai ficar em 3, não vai ser atingida. Eu acho que tem um governo, o Banco Central, que trabalha pelo teto da meta. Ainda bem que a meta é mais baixa, o teto é mais baixo, a gente não está falando de teto de 6,5 como era na época da Dilma, então teto de 4,5 a gente consegue pelo menos por hora administrar. Eu acho que vai ficar por aí. O que o governo conseguiu mudar anos atrás na sistemática da meta foi estender o 12 meses para 18 meses. Então ele conseguiu um ganho adicional de tempo para falar, eu quero atingir a meta não mais em 12 meses, em um ano, mas em 18 meses. Ficou mais estendido. Então leva mais tempo para isso acontecer, ele não precisa subir juros com intensidade, que é o que a gente está vendo agora. Se a gente quisesse de fato, em 12 meses, trazer a inflação para 3, a Selic não ia estar em 15, a Selic ia estar em 18. Então ele conseguiu esse ganho de estender esse prazo. A meta que eu acho que vai ser mudada ano que vem não é a meta de inflação, é a meta do primário. A meta do primário que a gente tem de 0,25 não cabe ano que vem com o tamanho de gasto que a gente vai ter em 2026. Você teria que fazer um bloqueio e contingenciamento da ordem de 85 bilhões de reais. Eles acabaram de liberar o contingenciamento. Pois é, diminui esse ano, mas vai ter que fazer de 85 bi ano que vem para conseguir fazer esse resultado primário do ano que vem. Então, não vai conseguir fazer, porque 85 bi para um gasto discricionário que é 200 bi, você paralisa completamente. Paralisar a máquina em ano de eleição, não dá. Então, muda a meta fiscal o quanto antes, diminui, faz a meta igual a desse ano, você faz um bloqueio que vai ser menor. Na minha conta, você consegue fazer um bloqueio da ordem de 20, 25 bi, que é cabível. Só bloqueio ou bloqueio com contingenciamento? Os dois. Aí tem que ser um misto dos dois para você conseguir chegar numa meta parecida com desse ano. Eu acho que não tem alternativa. Agora, quanto mais você atrasa, você chega e tenta mudar a meta no ano eleitoral, fica tudo muito mais complicado. Melhor fazer isso agora no segundo semestre. Eu quero continuar nesse tema. Uma coisa que me acha interessante é o câmbio não ver isso daqui. Esse é um ponto até que eu quero... Eu quero até entrar mais nisso. Eu só preciso ir para o intervalo para não interromper até, inclusive, o raciocínio de vocês. Acho que esse ponto até que o Sérgio traz é muito relevante para a gente entender de fato ali, né? Uma alteração de uma meta ali do primário, isso pode trazer aí um impacto na credibilidade também. Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente detalha mais. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente. Painel BMC. Já já. De volta aqui no nosso painel BMC, a gente segue com a nossa conversa. Mas o Sérgio trouxe um ponto interessante ali pra gente, né? Falando de uma possibilidade, né? Não de alterar uma meta da inflação, mas uma possibilidade de se alterar essa meta do resultado primário, né? Eu queria entender um pouco na tua leitura. A cada revisão, né? Seja ali de qual meta for, existe um custo. O custo da credibilidade. Até que ponto o mercado talvez vai ser tolerante, né, ou vai aceitar esse tipo de mudança sem acabar reprecificando o risco Brasil? Eu acho interessante porque muitas coisas têm acontecido com a matemática, tirando o precatório, tirando isso, tirando aquilo. Nós vamos chegar na meta de 0,25%. Olha, nos meus cálculos nós vamos chegar numa meta de déficit primário de 0,8%, 0,9% esse ano. Acho difícil você chegar numa meta de déficit de 0,25 para aproveitar. Por quê? Porque os parafiscais não estão entrando dentro. Pois mas não adianta falar isso daí. Sim. É parafiscal, mas é gasto. Por isso que eu tô falando. É a mesma coisa que a gente fala. Olha, sobra dinheiro para você se você tira educação, se você tira saúde, cartão de crédito, lazer, sobra.
Atingir a meta de superávit primário. Puxa, o mercado está contente. Parece que o mercado não está vendo isso daí. Na minha opinião, eu acho que sabendo que ou estão comprando um governo menos populista. Quiçá Lula, quiçá do outro lado. Mas aí, pensando um pouco da psique de Lula, se ele vai ser eleito pela 4ª vez, para que ele vai mudar? Para que ele vai mudar? Ele não vai falar, olha, gente, vamos controlar o gasto, porque eu falava que gasto era uma estupidez. Ele falou, teto de gastos é uma estupidez na eleição dele, quando ele tomou posse. Eu gravei isso daqui. Ou seja, como a gente sempre fala aqui na BMC News, a surpresa é estarmos surpresos. Se ele sempre falou que ia fazer isso daqui, por que nós estamos surpresos? Agora, o mercado comprou e agora, eventualmente, ele vê que não está com uma credibilidade em relação ao arcabouço fiscal, pretende mudar, como tão bem colocou o Sérgio Vale, eventualmente no ano que vem, e aí como é que o câmbio não acaba dando uma disparada? A despeito de ter o DXY dando a valorizada, etc. A questão de mudar a meta para o ano que vem, eu trato toda essa questão fiscal que a gente está vivendo nos últimos anos como uma continuidade de paliativos. A gente não fez ainda aquele grande ajuste fiscal que a gente pode considerar, isso aqui eu consigo olhar e vai durar mais tempo. A própria regra do teto, quando foi feita, eu falei, olha, muito draconiana, isso aqui vai ser difícil imaginar que vai durar muito tempo, e acabou acontecendo, infelizmente, né? De uma forma muito torta no final do governo Bolsonaro, acabou sendo estendida a quebra no governo Lula. Então a gente está ainda faltando e tem modelos brilhantes mundo afora de regras fiscais que duram, que funcionam. Acho que a gente tem todo o instrumental para colocar isso para acontecer. Eu acho que isso vai acabar acontecendo em 27, espero que senão a gente retrocede e volta para um cenário muito mais complicado. A questão do câmbio, eu tenho a impressão que o mercado está muito contratado, muito tranquilamente na vitória da direita ano que vem, seja Tarcísio, seja quem for, e que o Lula ou não vai ser candidato, ou está fora, ou está muito frágil. E a gente viu a virada que teve do câmbio no início do ano, no final do ano passado, que está muito atrelada àquela perda forte de popularidade que o Lula teve, no momento que o fiscal estava muito ruim. Também, né? A gente viu o câmbio indo ali para os 6,30, de repente a gente está falando de um câmbio que chegou a 5,40, com a situação fiscal que a gente está. Quer dizer, dá a impressão que o mercado está olhando de fato ano que vem, está tudo solucionado. Compraram direito. Agora, a gente sabe que a solução de mercado nas últimas eleições acabaram não funcionando adequadamente, né? O Aécio perdeu em 14, o Alckmin perdeu em 18, a Simone era uma possível candidata do mercado em 22, aconteceu o que aconteceu, e a gente, de novo, está nessa de que, olha, está tudo certo, direita ganha ano que vem, está tudo resolvido. Olha, o Lula é o Lula, está indo para uma 7ª candidatura. Tem a questão da idade, mas veja, olhando hoje, ele está super bem. Se chegar dessa forma no ano que vem, é extremamente competitivo, vai para o segundo turno. Então, assim, o mercado está muito na ideia de que está tudo encaminhado, tudo resolvido, já era o PT, já era o Lula, acabou. Não sei. Então, acho que 2026 vai ser um ano mais turbulento, talvez, do que o mercado gostaria. Por conta dessas indefinições políticas de você colocar de lado e falar, Lula já era. Eu não sei se é tão já era. Concordo plenamente. Concordo também. Você acha que não existe um risco, por exemplo, Bruno, de repente, o mercado subestimar esse poder político, inclusive do presidente Lula? É um risco, claro. Acho que foi bem isso que o Sérgio falou, né? Agora, esse ponto, trazendo um pouco o técnico da parte do câmbio, eu estava vendo esses dias um cálculo de qual seria o câmbio justo, né, do dólar por real. Eu não gosto de dizer justo porque eu não acredito em equilíbrio econômico, pelo poder de paridade de compra. Então seria a razão do poder de compra do dólar com o real, né? E que esse câmbio, um pouco para cima, um pouco para baixo, estaria na casa dos 4,72. Se o fiscal tivesse ajustado, se todas as condições boas. Então quando nós estamos falando que atingiu 6,30, ele foi para um pico de estresse quando foi aquele anúncio do Haddad, aquele fatídico anúncio. Quando a gente está falando que ele está estabilizando agora no quê? 5,60, 5,60, querendo ou não, já é um câmbio bastante desvalorizado frente ao que seria considerado o câmbio justo, como eu falei, pelo poder de paridade, né? Então, tudo isso, eu acho que o 5,50, não sei se vocês concordam, já contrata uma determinada inflação interna importante, como a gente está falando, de atingir, possivelmente sequer atingir o teto da meta, né? Então, eu acho que o mercado ainda está com uma certa complacência com relação a tudo isso, mas concordo com o Sérgio com a tua pergunta, Paula. Eu acho que tem um risco importante. Na minha opinião, se o Lula ganha em 2027, que há um risco real disso acontecer, como ele falou,
Eu acho que a gente tem um verdadeiro ajuste nesse mercado, viu? E aí, no momento de pânico, ninguém olha preço. Aliás, só comentando, eu fiz uma análise do câmbio brasileiro lá desde 2019 com a China, México, África do Sul, Colômbia, Chile e Turquia. O Brasil é o pior performance. É a pior performance do câmbio. Isso 2019 daí, até agora. 2019 até agora. Você abre um gap, você fala, poxa, mas somos mercado emergente, tudo bem, bota o Chile aí no meio, bota a China, que é completamente A Turquia manipulado. passou por um período de 100% de inflação hoje. Exatamente, tá ruim, África né? do Tá Sul, ruim, tá etc. 40, Não acho. coloquei a Argentina. Não coloquei a Argentina, que aí também é sacanagem. Eu até porque a gente se esforça bem, né, para ter um resultado como esse, por sinal, né? E aí você vê uma vê o boquinha Brasil de nesse jacaré, que para mim é risco fiscal. É risco fiscal. Você fala, não, eu deixo XY. Não, pera lá, cara pálida. Não é bem assim. Você coloca todas as moedas, tirando da Turquia e da Argentina. Tudo bem que a Argentina apreciou o câmbio em termos reais, mas em termos nominais depreciou drasticamente. Mas você vê que o Brasil está undershooting ou overshooting a maior parte dos países emergentes aí. Foi interessante você citar a Argentina, porque a gente tem aí momentos, né, bem antagônicos entre Brasil e Argentina, e que eu quero entrar um pouco mais nessa discussão. Preciso para mais um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente. Painel BMC, volta já já. Estamos de volta aqui no nosso painel BMC, enquanto o Brasil sobe muito num palanque, né, diante dessa crise. Mas você citou ali a Argentina, até quero entrar porque a Argentina nesse tema, porque a Argentina ela acabou subindo aí nesse ranking talvez da geopolítica comercial. Em uma semana, Milei atraiu investimentos da Ford, cortou impostos ali para o agro, se aproximou mais dos Estados Unidos. Na sua visão, né, ali Milei talvez entregando mais resultado em uma semana do que o Brasil ali em um semestre, em um ano. A minha pergunta ela é dura, mas eu acho que ela é muito necessária. A Argentina ela está dando aula de pragmatismo para nós? Eu não tenho a menor dúvida. Veja, muita gente comenta que falou, olha, mas acabaram sofrendo. Você estava numa patologia. A Argentina era uma patologia. Veja, com Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, etc., o que eles inventaram? Uma aula de macroeconomia que não precisa mais de aula. Vamos imprimir moeda e congelar preços e salários. Os preços cuidados, faltava preço. Só que quando o Milei soltou o preço, é onde começou a rolar o match. A inflação bateu para 25,5%. Então, o que está acontecendo na Argentina? Além de cortar 30% dos gastos públicos e derrubar 18 ministérios, etc., ele já está com superávit fiscal de 0,8% e cresceu, se eu não me engano, agora em maio, 5,5% em taxa anualizada. E a expectativa do FMI de crescer 5,5%. Para mim, o que está acontecendo é o inverso do crowd-out effect, do efeito deslocamento, que é o caso do Brasil. O governo gasta demais, curva de juros estipa, expulsa o setor privado. Com aumento de preço. Falou, mas aumenta o preço, está muito caro. Sim, mas era ali que a economia estava vivendo. Não estava vivendo naquele preço cuidado. Não tinha Tinder, não tinha match naquilo lá. Faltava economia, ou seja, faltava bens na prateleira. Quando ele liberou o preço, começou a atrair o setor privado e expulsar o setor público. Então veja, se enquanto no Brasil o setor público expulsa o setor privado por causa do crowd-out effect, a Argentina está fazendo o contrário. Está liberando a economia, expulsando o setor público e trazendo o setor privado, porque o setor público está fora cada vez mais da economia. Preço sobe, atrai a produção, mas o preço é alto. O preço já era alto, só que ele era manipulado. Então tá certo isso daí. Agora, você tá com o preço alto, é aquela coisa que a gente sempre diz. Gente, bezetacil dói. Bezetacil dói, você tá numa patologia. Com 12.000% de inflação, não dava para subir a taxa de juros para 12.500. Precisava ser feita alguma coisa. Você ainda tem um problema aí que são as contas externas. Claro, pegaram 20 bilhões do FMI, mas você está com um compromisso de superávit fiscal. E já entregando. E já entregando com crescimento econômico e com uma inflação
abaixo de 2%, se eu não me engano, em maio e junho, que ainda é alta, uma inflação mensal. Mas 1,5%. Que é um processo a ser seguido de 25,5%, que aquilo foi o overshooting, que quando liberaram os preços cuidados. Ou seja, na época de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, não aprenderam nada e não esqueceram nada. Quando eu dou aula, eu boto a foto do plano cruzado, as gôndolas todas vazias e os preços cuidados, as gôndolas todas vazias. Aprenderam nada, mas agora estão resolvendo que expulsa o setor público para trazer o setor privado, que é exatamente o contrário que o Brasil está fazendo. O setor público está expulsando o setor privado. Sérgio, quando a gente olha esses pontos, esses dados, inclusive, a gente sabe que o capital estrangeiro ele não tem bandeira, né? Nesse sentido, você vê ali, de repente, a Argentina se reposicionando, né, entre aqui os países da nossa América do Sul, até mesmo da própria América Latina, para trazer mais confiança ali, para ser uma alternativa para esse risco Brasil nesse momento? Assim, concordo super com o Dumas que tudo está acontecendo. A Argentina precisava ter esse choque liberal. Anos e anos, uma agressividade de uma política muito equivocada da família Kirchner, tudo que a gente viu acontecer, do Fernandes, um desastre de 20 anos acumulados, deu no que deu, né? O Milei está surfando muito nessa insatisfação crônica da população anteriormente com o casal e com o Fernandes. Então, assim, você olha na Argentina hoje, você conversa com os argentinos, é um pouco aquela ideia, olha, é tão desastroso que eu estou topando tudo que vem aí pela frente. Qualquer ajuste é doloroso, é difícil, é complicado, mas a gente precisa. A dificuldade, talvez, é que foi forte, foi intenso, o superávit cresceu como precisava, mas a inflação, como sempre na América Latina, é a coisa que machuca. Uma inflação que está ali ainda insistente nos 2%, e a hora que a gente vê o crescimento econômico começar a voltar agora, essa inflação pode eventualmente começar a machucar de novo. Com o estrangulamento externo que ainda existe, você coloca um cenário que eventualmente o câmbio faça um ajuste complicado lá na frente, que pressione esses preços de novo. Então, assim, o ciclo que a gente teve aqui no Brasil, no plano real, naqueles 4 primeiros anos, né, que você deu lá o choque de juros, teve o descontrole fiscal naquele primeiro momento, mas a gente trouxe a inflação para próximo de zero. Na hora que quebra o câmbio, você faz o sistema de metas. Coloca o armínio e aí você faz um ajuste fiscal relevante naquele momento, a gente subiu a arrecadação, né? Houve entendimento do Congresso do Executivo para fazer isso, e o Banco Central, com o armínio, criou o sistema de metas, que até hoje a gente está se beneficiando disso. Acho que o Milei tem uma dificuldade, por isso que assim, a gente olha o Fernando Henrique, tinha toda aquela capacidade de fazer política para todo lado. O Milei tinha que ter um pouco mais desse espírito de fazer a composição política que para ele é muito difícil. Essa personalidade dele de muita briga, de muita contestação, na hora da dificuldade é complicado. Eventualmente vai acontecer por conta desse cenário inflacionário. Você precisaria ter um papel forte do Banco Central, mas ele tem uma dificuldade de entendimento deste papel do Banco Central. Seria a hora de você dar uma força para o Banco Central argentino e falar, olha, vamos implementar um sistema de metas agora. Eu ajustei o fiscal, agora vamos fazer um sistema de metas, trazer expectativas para dentro, fazer um modelo de sistema de metas aqui dentro, fortalecer o Banco Central. A gente precisa ter o Banco Central fortalecido nesse processo. E eu não vejo o Milei fazendo muito esse caminho. Então, assim, eu acho que a gente está, no caso da Argentina, Paulo, neste processo ainda. E eu vejo o Brasil, apesar de todas as dificuldades que a gente tem com o cenário lá na frente, a questão fiscal, Lula, tudo que a gente está vivendo, a gente tem ativos extraordinários. A gente estava falando das terras raras, né? Ainda é incipiente, ainda não existe praticamente, está lá dentro da terra, mas em algum momento isso vai poder ser explorado. E tem as grandes commodities que a gente tem de agricultura, de petróleo e de mineração. Você tem energia renovável, você tem grandes coisas que para o mundo lá fora são interessantes. Numa parte do mundo que do ponto de vista geopolítico não importa. Ninguém quer invadir a gente, ninguém aqui perto quer invadir a gente geopoliticamente é irrelevante para o mundo. Isso é um ganho. No mundo que a geopolítica ficou relevante, eu tenho brincado que assim, em vez da gente melhorar e alcançar o mundo piorou e está no nosso nível. Aí o mundo que piorou está no nosso nível, todo mundo olha, o Brasil está ali, tem um problema fiscal, mas quem não tem problema fiscal hoje? Mas tem ativos interessantes, tem ativos geopolíticos interessantes, que não tem ninguém contestando, não tem tentativa de invasão, a gente está fora dessa questão toda, e a gente está num cenário que tem ativos que são de interesses para o mundo, e um ativo adicional que apareceu agora, que são as terras raras.
Então, acho que do ponto de vista do investidor, o Brasil na América Latina, comparando com Colômbia, México, Argentina, ainda é um país extremamente relevante, porque tem mercado interno muito grande, tem uma dinâmica de ajustes que a gente fez ao longo dos últimos anos, reformas importantes que aconteceram, reforma da Previdência que a gente teve, precisa fazer outra, precisa, essa aí é só o começo da conversa. Reforma trabalhista, reforma tributária que a gente está tendo agora. A gente fez reformas interessantes, trabalhista que a gente teve em 2017, a gente teve reformas importantes e a gente vai ter a mãe das reformas macroeconômicas em 2027. Eu acho que há cada vez mais essa consciência da própria imprensa que eu vejo dos amigos jornalistas de que, olha, a gente está criando um caldo de informação de que, olha, 27 a gente vai ter que fazer isso. Indo nessa sequência, eu vejo um Brasil que consegue se estruturar dentro da América Latina e se tornar um polo de investimento. Nesse momento, está tudo muito bagunçado. Por conta do Trump, por conta do cenário político aqui dentro, a questão fiscal, está tudo meio embolado. Mas o setor privado continua trabalhando, continua funcionando. E ele vê esse horizonte, eu tenho a impressão, de uma certa forma positivo. Temos dificuldades, mas é um pouco isso que eu falei. O mundo piorou tanto que a gente está no cenário que não está tão diferente. O ponto que o Sérgio traz para a gente, até citando ali o terras raras, né? O Brasil tem a segunda maior reserva, inclusive, de terras raras no mundo, é um insumo importantíssimo para a disputa tecnológica, a gente tem falado bastante sobre isso, né? E enquanto acho que Estados Unidos e China acabam tratando muito com uma seriedade esse tema, o Brasil, nesse sentido, além das piadas aqui, né, do próprio presidente, a gente ainda não tem um marco regulatório para isso, nenhuma política industrial muito clara. Ô Bruno, na tua leitura, né, até queria entender um pouco sobre isso, né? Por que a gente insiste em vender matéria-prima bruta quando a gente poderia estar negociando esse poder geopolítico com essas reservas que a gente tem? Porque parte um pouco do que eu falei lá no começo. Eu acredito que a forma como o governo atual tem enxergado ou enxerga as negociações internacionais nos coloca realmente numa situação complicada atual. Veja, a gente tem um presidente, o Lula, que veio a público e falou que ofereceu uma jabuticaba para o Trump. Do ponto de vista ideológico, eu sou contra as tarifas, assim como todos nós aqui, né? Mas eu concordo com o diagnóstico dado na economia americana que eles precisam ter um ajuste no déficit comercial e nos seus déficits em conta correntes. O déficit dos Estados Unidos com o restante do mundo é de 90% do PIB, são 26 trilhões de dólares. Isso precisa em algum momento ser ajustado. Mas são vários pratinhos para você carregar. Ele quer manter o dólar como moeda hegemônica, precisa do dólar um pouco mais desvalorizado. Então, são complicações ali que precisam ser feitas. Eu concordo com esse diagnóstico, mas eu sou contra a imposição de tarifas, que eu acho que é deletério para todo mundo, como você falou. Mas temos que ser pragmáticos, elas estão aí. Não adianta a gente falar, é a favor, ela está aí. Ela está aí, pelo visto veio para ficar, seja em 10%, em 15%, 20%, não sabemos até quando, mas ela veio para ficar. E ficar com essa retórica de oferecer uma jabuticaba, resolve uma guerra com cervejinha, isso tudo... Truco. Truco, vou trucar. Isso aqui é nosso, ninguém interfere aqui, mas vai com a plaquinha Cristina livre no outro país. Ou seja, essa retórica, ela é muito infantil da minha parte. Ou seja, ela piora, inclusive, se o plano deles seria manter a tal da soberania. Eu acho que ela piora para todo mundo. É um perde-perde, numa infantilidade, numa falta de estratégia que não condiz com o tamanho que o Brasil tem no mundo. O Brasil é um país pobre, se olhar em termos de PIB per capita, se olhar em termos de índices de corrupção, de liberdade econômica. Nós estamos sempre na parte de baixo lá dos países, né, pelos principais índices. Mas a gente teria capacidade de ser mais representativo. É o que eu sempre brinco. Você pega uma pessoa que tem 2 metros de altura, ele tem um atributo importante para ser um melhor jogador de basquete. Mas se ele resolve passar a vida sentado num sofá, bebendo o dia inteiro e comendo, ele só vai ter um atributo. O que você faz com esse atributo? Então eu acho que passou da hora do Brasil, digamos, se profissionalizar. Imaginemos que nós fôssemos uma empresa. Como é que a gente corrige esse problema? Seria por mais profissionalização, uma gestão mais importante, um cuidado das contas públicas. Porque, de novo, por mais que o Lula, durante a pandemia, venha falar pode imprimir dinheiro que não gera inflação, ele sabe que gera. Senão ele imprimiria o que fosse. Se subir o salário mínimo não gera inflação, sem aumento de produtividade, por que não aumenta então para 15 mil, para 20 mil? Por que não imprime o dinheiro que for? Porque ele sabe que as consequências são inflacionárias e acaba afetando no voto das pessoas. Então, eu acho que chegou a hora da gente, e eu acredito piamente que as mudanças só passam de fora para dentro. Não adianta nós esperarmos que venha de dentro para fora da política. É a consciência da população em entender que quem manda no jogo são eles, só que quem paga as consequências somos nós.
Então eu acho que a gente precisa mudar essa dinâmica. E só para complementar um pouco aqui, eu faço questão até de falar, porque eu venho da mesma escola do Milei, eu tive o mesmo professor que ele, o Jesus Huerta de Soto, que ele tanto enaltece, né, que para mim é um dos grandes economistas hoje vivo. E quando o Sérgio falou dele bater na busca por dar mais protagonismo ao Banco Central, o grande ponto é que essa escola, e o próprio Milei deixa isso aberto, ele é contra a existência do Banco Central. Isso é um problema. Então esse é um ponto, né? Esse é um grande ponto. É uma boa discussão essa, Sim. tá? É uma boa discussão, porque realmente a escola austríaca prega que não exista o Banco Central e você tem a liberdade de moedas e o povo e a população escolhe aquela moeda que seja, digamos, a mais confiável. Mas isso é uma discussão para um outro programa, eu acho que isso vale só para um sistema que você já está estabilizado, a inflação está tudo certo. O processo você tem inflação, como eu acho que você precisaria ter um Banco Central um pouco mais forte. Depois a gente passa para processo mais maduro. Concordo contigo. Mais tempo. A gente pode até fazer um programa específico, eu acho um pouco muito mais rico sobre este tema para essa discussão, mas eu preciso para mais um rápido intervalo. O último, por sinal, você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente. Voltamos em 2 minutos. De volta aqui no nosso painel BMC. Sérgio, o Bruno trouxe até aqui para a gente a discussão sobre a questão da soberania, né? O governo bate muito nessa tecla sobre a soberania nacional. Nesse sentido, né? Eu queria entender um pouco da tua leitura. Soberania real, ela... de fato, ela consegue sobreviver num ambiente interno ainda todo, né, ali cheio de questões importantes a serem resolvidas? O governo não teria que, de repente, ao falar em soberania, olhar muito mais aqui para trazer essa soberania para o setor privado, para quem gera empregos, para a economia real como um todo? Acho que o problema dessa questão que entrou agora da soberania é que tem um processo eleitoral pela frente, né? Então, de repente, o Lula ganhou um presente de tudo que está acontecendo do Trump agora, ele está aproveitando. O Lula sabe lidar muito bem com isso. Então, assim, o que o mercado todo considerava antes disso, né? Teve até a fala do Baixa, que foi até naquela semana. O Baixa tinha falado dias antes que o governo Lula acabou, vai perder ano que vem, está destruído. Veio a questão do Trump, não, ressurgiu das cinzas. E é um pouco essa ideia. De fato, ele ganhou um presente um pouco antes da eleição, está muito cedo, mas você precisa alimentar isso durante... Esse é o grande risco, né? Como é que se alimenta esse negócio? Está muito distante da eleição. Você fica essa ideia que você vai se contrapor, vai fazer uma retaliação ao governo Trump, que só a China tem condições de fazer e fez alguma coisa, ninguém no mundo fez retaliação. 145 na cabeça. Pois é, eles deram 125 e estão discutindo para chegar a algum acordo no futuro. A gente não tem condição de retalhar, no máximo uma coisa ou outra, mas eu acho que a tentativa aqui é de baixar um pouco essa temperatura dessa discussão. Você vai conseguir, eventualmente, eu tenho a impressão, eu acho, pelas últimas coisas que estão saindo nas últimas horas, nos últimos dias, você vai conseguir eventualmente tirar alguns produtos dessa discussão tarifária que de fato os Estados Unidos não produz. Eu tenho a impressão que o secretário de Comércio tem um pouco dessa sensibilidade e seguimos em frente. Agora, quem tem que ter essa sensibilidade e tirar essas histórias políticas, diplomáticas e soberania de fora dessa questão é o empresariado de lá e daqui. Esses têm que sentar e resolver com o secretário de Comércio de lá, o ministro do Desenvolvimento aqui e fazer essa solução acontecer, né? Não é pela diplomacia, digamos assim, nesse momento de soberania que você vai resolver essas questões. Agora, de qualquer maneira, é uma solução que é pelas empresas, porque o Trump é um homem do século XIX, né? Ele voltou para a questão tarifária lá de trás, eu tenho brincado que ele voltou... no Glass-Steagall Act. Ele voltou para o século XVIII, está Maria Antonieta. Que comam brioches, não tem café, tome chá, não tem suco de laranja, tome suco de maçã. Ele está no momento Maria Antonieta dele. Brasil para ele não é relevante. País para ele que é relevante é quem tem tecnologia e energia. A gente não tem nada disso de muito relevante. A gente tem etanol, a gente tem a questão das terras raras, que é uma possibilidade muito distante. É um custo alto de refino, é um custo alto ambiental. Não, tanto que quem produz hoje com intensidade é a China, que é um regime autoritário e que consegue impor um custo financeiro e um custo ambiental daquela produção. Produziram 270 mil toneladas no ano passado. 95% das terras raras... 20 toneladas. Sim. 95% das terras raras são produzidas lá porque eles têm essa imposição financeira e ambiental, que é difícil nos Estados Unidos, que perdeu essa capacidade de produzir terras raras também por conta da questão ambiental lá nos anos 90. Então, não é tão simples você colocar essas cartas energéticas na mesa, tanto o etanol, mas especialmente as terras raras, e falar, olha, vamos negociar a partir daqui. É um processo muito longo, caro, difícil, não depende só dos governos nesse momento. Então, eu acho que o Trump nessa
essa fase Maria Antonieta dele, né? Está retrocedendo mais e a gente precisa esperar que os empresários daqui, os empresários de lá, que têm consciência e noção do que está acontecendo, consigam ao máximo fazer o que pode nesse sentido. E deixar essa discussão política para o Trump e o Lula ficar batendo boca lá e as empresas resolvem nos bastidores. Ô Dumas, para a gente amarrar, até o Sérgio traz, né? Os empresários, a gente sabe, tem grupo de empresários, tem grupo de senadores nos Estados Unidos tentando ali fazer algum tipo de lobby, né? Pressão, mas quem bate o martelo nesse sentido é Donald Trump e o Sérgio coloca muito bem esse momento dele, Antonieta. O Brasil acaba sendo, né, de fato, ali talvez muito irrelevante para essa discussão. Olhando para nossa política externa, grupo de senadores indo para lá sem agenda oficial, inclusive Marcos Pontes de bermuda, num lobby de hotel ali, enfim. A gente tem um chanceler, o chanceler não, né, o antigo chanceler, o Celso Amorim, falando também de forma muito aberta ali, falando ali mais ideologicamente. A minha pergunta final é o seguinte, a gente vai conseguir virar esse jogo fazendo essa diplomacia de WhatsApp? Olha, por enquanto está muito difícil. Se a gente percebe o que está acontecendo, ninguém está nem um pouco se importando com os Estados, com o Brasil. É importante que o setor privado vá lá, discuta, etc., mas não estão sendo recebidos. Como eu falei no começo, nem os democratas, eles estão muito conscientes, tanto o democrata como o republicano, de não receber, olha, a palavra final é de Donald Trump. Então, tanto isso é verdade, que nós já estamos pensando numa forma de como fazer sobreviver aqueles que vão sofrer com o tarifaço. Então, e a outra, a diplomacia brasileira, chega até no Celso Amorim, por exemplo, que até você comentou lá, falou, olha, o Brasil nunca apanhou tanto, o mundo nunca apanhou tanto, o Trump nunca foi, Estados Unidos nunca fez tanta coisa comparado com a União Soviética. Como é que você compara com a União Soviética, meu Deus? A União Soviética invadiu a Hungria, a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia, a União Soviética invadiu a Alemanha Oriental, a União Soviética obrigou a Polônia a fazer um golpe militar por causa do Lech Wałęsa, que era do Solidariedade. Então, como é que você compara uma coisa da outra? Olha só, então, nem só Trump está no século XVIII, nós também estamos bem lá para trás. Nós estamos falando que nós estamos comparando com a União Soviética. Então, eu acho que, pensando pelo lado pragmático, Trump tem o lado ideológico dele. E a palavra final não vai vir, na minha opinião, no meu conhecimento, não vai vir, infelizmente, de uma negociação do setor privado. É importante dividir, mas no final das contas vai ser entre Lula e Donald Trump. Eu acho muito difícil esse telefonema não ocorrer. Donald Trump não gosta de ser tratado dessa maneira. Ele não vai ser tratado. Ah, mas nós vamos lamber bota. Tá bom, então vamos lamber bota do Irã, pronto, não tem problema. Vamos lamber bota da Rússia. Vamos lamber bota dos ditadores, vamos lamber bota do Chile. Vamos lamber bota da Venezuela, colocou 77% de tarifa e ninguém falou nada. Exatamente. Bruno, para a gente concluir aqui essa nossa conversa, um minutinho para suas considerações finais, e acho que esse ponto muito interessante também que o Dumas traz para a gente, né, do Brasil ainda tá levando essa bola nas costas da Venezuela. Eu concordo muito com o que o Sérgio falou da importância do setor privado, mas eu termino dizendo que eu concordo com o Dumas, que eu acho que ele é inócuo nesse momento. Concordo com a importância, eu acho que o caminho seria esse. É o único caminho, mas eu acho que não vai difícil, surtir né? efeito, eu concordo com ele. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente para mergulhar, e está aberto no programa de governo do Trump, eu parei para ler, 2, 3 dias que eu sentei em ler ali, sobre o que ficou conhecido como Acordo de Mar-a-Lago, né, do que eles têm buscado para a própria moeda americana, diminuição dos déficits em conta corrente, comerciais, hegemonia do dólar, da importância da diminuição da dependência dos Estados Unidos do seu rival, que é a China, do seu inimigo, que é a China, para importar matéria-primas, importar básico para equipamentos militares. Você está numa guerra com o seu inimigo, você depende da importação de produtos dele, você tem uma fragilidade, uma vulnerabilidade muito grande. Então eu acho que passa por tudo isso, que é muito mais profundo, e o Brasil, o Bolsonaro, ele é um meio para o Trump atingir esses pontos. E ao mesmo tempo, ele tem batido muito na tecla do que ele considera, e que para mim, eu acho que o americano leva isso muito a sério, que é o desrespeito à falta de liberdade de expressão. Então eu calei cidadãos americanos, eu calei empresas americanas e agora eu quero taxar essas empresas aqui.
Então eu acho que a briga está comprada e sinceramente, assim como o Trump fez com o presidente da África do Sul e o Zelensky da Ucrânia, fazendo eles de papel de bobo, se o Lula for com essa petulância, ele sequer... Assim, com todo a capacidade que a gente tem que ter. Ele resolveu estar na vida pública brasileira faz 30 anos, ele não sabe falar uma palavra em inglês. Isso significa que você tem dificuldade de interlocução com o outro, né? Tente vender no que não é tua língua primeiro. Você dificilmente se acha as palavras, mas ele não sabe falar uma palavra. O papel que ele vai passar é realmente de tolo. Então eu acho que teria que passar pelo setor privado, acho que agora é inócuo e a gente vai ter que pagar a dor desses atos inconsequentes e continuarmos gritando que temos soberania, igual a Venezuela tem, igual Cuba tem, porque se os Estados Unidos quisessem invadir Cuba, em 45 minutos acabava com aquele regime, mas eles gritam para 4 mundos que tem soberania. Mas tem 90% da população pobre, eu estive nesses 2 países produzindo documentários, então conheço bem sobre eles. Maravilha. Enquanto isso, Trump fazendo acordos e perdendo a oportunidade de nós vendermos as nossas commodities, que ele está colocando cotas nos outros países. Eu falei, eu quero colocar cota aqui para você, vamos fazer um acordo de Mercosul e União Europeia. Não, mas eu já estou comprometido com o Trump, ou seja, você está demorando, a janela de oportunidade está se fechando, já se fechou. Exato. Gente, tempo curto demais aqui para nossa conversa, fica aí até uma discussão, né, que a gente pode acabar abordando na próxima semana, nessa nova ordem global. Talvez não basta só querer essa autonomia ou essa relevância, é preciso ter uma direção. Acho que o Brasil precisa olhar um pouco para essa direção. Até semana que vem, Roberto Lumas. Obrigado, Paula. Sempre um prazer com você. Sérgio Vale, obrigada por estar aqui com a gente. Sempre portas abertas. Prazer. Obrigada, Bruno. Até semana que vem. Até semana que vem. Sérgio, um prazer conhecê-lo pessoalmente. Sempre prazer estar com vocês também. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Esse foi o painel de hoje. Quero agradecer também a sua audiência. Obrigada pela companhia. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.